arquétipo queridíssimo do marketing digital, das pessoas, que é o arquétipo do herói. Então, o arquétipo do herói, ele é um arquétipo que as pessoas gostam muito de utilizar, né? Até porque ele traz uma crença raiz que é muito forte no Brasil, que é aquele não desiste nunca. Todo brasileiro é guerreiro, você já ouviu? Então, o herói, ele traz isso, né? De não desistir, de persistir, né? De ser teimoso e, sabe, eu vou conseguir. E o herói, ele tem muito disso. Então, por isso que ele acaba sendo um arquétipo que conecta com muita gente, porque as pessoas se conectam, né? Tá dentro do inconsciente coletivo do brasileiro essa coisa de se manter forte, né? De persistir, de, independente das adversidades, você conseguir ultrapassar, né? Mas vamos falar do arquétipo do herói, do seu lado luz e seu lado sombra, né? E como é que eu sei quem é que trabalha com arquétipo de herói? Olha, viu o couro, viu essa galera que usa uns blazer que parece uma capa assim, de herói voando? Você já sabe que ali tem uns arquétipos. O couro, ele lembra tanto o arquétipo do herói quanto do rebelde, né? Mas o pessoal que tem muito o arquétipo do herói, você vai ver tanto na fala, né? Mas tanto nessas roupinhas que lembram mais, né, as próprias posições de daquelas paradas, como o Deadpool diz, né, vem aí uma pose de herói, e é bem isso que você vai encontrar, porque não é quando você ativa o arquétipo, não é só a palavra, é a roupa que você veste. A gente começou falando sobre o arquétipo, né, do governante. Ele usa uma roupa mais estruturada. Hoje eu não tô nem de herói, nem de governante, nem de nada, tô de terapeuta mesmo. Mas o governante, ele usa uma roupa mais estruturada, aquele cabelo mais lambido assim, porque as linhas retas trazem muito essa rigidez, né, a tradição do governante. O herói, ele já vai trazer essa postura mais de herói mesmo, vai trazer essas posições, né, de ativação de poder, né, e de segurança, de autoestima. Então, o herói, ele vai trazer muito disso. O herói, ele é o protagonista na vida dele. Então, muita gente que trabalha com mentoria, que trabalha com alta performance, que trabalha com vendas, você vai ver muito dessa coisa, né, de você ser o protagonista da sua vida, né? Então, se você abrir basicamente as páginas das leoas, né, da galera das empreendedoras que se identificam como leoa, né, que vai à luta, que faz e acontece, você vai ver muito do arquétipo do herói, né, da heroína. E então ele é aquele que está sempre salvando. Ele tem a resposta para salvar você. Ele está o tempo inteiro se salvando, né? Ele enfrenta desafios épicos na vida dele. Tudo se torna, né, uma coisa muito grande, um desafio épico, né? Não existe um probleminha, existe desafios épicos que ele precisa, que ele tá sempre resolvendo, né? E então, se você meio que se visualiza nisso, bem-vinda. Você é uma heroína, um herói, e vai se conectar com pessoas que tem mais porcentagem nesse arquétipo, por assim dizer, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do lado luz desse arquétipo. E como eu falei, né, as leoas, é aquela galera que
tá matando um leão todo dia, que enfrenta os desafios, é aquela pessoa que não é vitimista, tá? Ele não é um arquétipo de vitimista, né? Porém, ele é um arquétipo do sabotador prestativo, ele é um arquétipo do sabotador controlador, centralizador, né? Porque tudo ali, a resposta tá nele. A resposta tá nela de como salvar. E aí é onde tá o problema, porque às vezes isso acaba sendo exagerado. Isso acaba fazendo com que você que ativa o arquétipo, que eu já falei, quando a gente ativa um arquétipo, a gente não vai ativar, eu vou ativar enquanto eu tô aqui gravando um vídeo. Até que a gente faz, porque quando eu venho gravar vídeo, eu geralmente ativo o arquétipo de Hermes e Apolo, né, para melhorar a comunicação. Mas quando você vai trabalhar, quando você ativa um arquétipo, ele vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Então, por que muita gente se conecta com esse arquétipo, né, do herói? Porque ele é prestativo, ele é altruísta, ele está fazendo pelo outro, ele gosta de fazer pelo outro, né? Qual o problema disso? Muitas vezes ele se mutila pelo outro, né? Que o sabotador prestativo, ele faz muito isso. Eu deixo de existir para viver ajudando e sendo útil para os outros, né? E então, se você é daquele tipo de pessoa que ama salvar o dia, também vai estar dentro deste arquétipo. Ai, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Dentro deste arquétipo maravilhoso. Tem um bichinho aqui, eu fui olhar. Dentro desse arquétipo maravilhoso, né? Que eu tô fazendo a série aqui falando dos arquétipos, né? E falando do lado luz e do lado sombra. Eu não estou julgando nenhum tipo de arquétipo. É só para que as pessoas entendam que alguns arquétipos, alguns não, todos os arquétipos. Eles ativam algumas crenças, alguns gatilhos, alguns bloqueios, né? Que às vezes não é interessante ou que você precisa gerenciar melhor quando você ativar esse arquétipo na sua vida. Porque eu tô dizendo a você, quando você ativa o arquétipo para o seu conteúdo digital, você não tá ativando só para o seu conteúdo digital. Tanto que em alguns momentos você se acha impostora. A síndrome de impostora vem muito disso. Quando você tá fazendo algo que você não se reconhece. Às vezes você tem total capacidade, fica todo mundo te dizendo, você tem capacidade disso, isso você faz, e você não se reconhece, né? E aí, talvez não seja a sua falta de capacidade, mas os arquétipos que você está ativando, tá? E aí a gente vai falar do lado luz. Então vamos começar com o lado luz, né? Como eu acabei de falar, o fazer pelo outro é genuíno. O fazer pelo outro é de coração, sabe? Ele quer ajudar o outro. É de coração, mas ele também deseja reconhecimento. Não existe herói invisível, tá? Ele deseja ser reconhecido por isso, tá? Por isso que ele se liga tanto ao arquétipo, ao sabotador prestativo, tá? Eu quero fazer por você, mas eu quero que você reconheça, seja grata pelo que eu faço por você, tá? O lado luz dele é corajoso, corajosa, né? É uma pessoa que é corajosa, é uma pessoa que é segura, é uma pessoa que vê um desafio e ela diz assim, eu vou fazer acontecer, eu vou superar, eu vou atravessar, né? É aquela pessoa que não deixa nada, inclusive ela mesma, de atrapalhar o caminho dela. Então ela é uma pessoa que ela é muito determinada, ela é muito resiliente, ela é muito persistente. Então por isso que as pessoas se conectam tanto, né, com a história do herói, tanto que em vendas você fala sobre a jornada do herói, né? Então as pessoas no marketing digital utilizam muito, né, esse tipo de arquétipo, tanto para se conectar com as pessoas que desejam ativar isso, para superar os seus problemas, tanto para se conectar com outras pessoas que também são dentro dessa comunidade,
que se conectam com essa informação, que vivem isso também e que desejam estar junto com pessoas que, em vez de serem vitimistas, elas são pessoas que buscam, né, que fazem acontecer a realidade delas, né. Deixa eu pensar mais. O que mais eu posso te dizer do lado luz do herói? Ó, tem muita informação, tá? Tem muita informação também que tá ligada a mais do imaginário do que da informação do que o próprio Jung fez, mas que acaba, querendo ou não, ativando alguns caminhos neurais, né? Então, o herói é aquele que sempre inspira. Você já assistiu Vingadores, viu Gibi desde que era criança, né? Pelo menos quem ainda é da minha idade. Hoje tudo online, né? Mas acredito que quem lê anime e tal, né? Sabe o quanto os heróis eles inspiram a mudança de vida, inspiram a mudança de mundo, eles inspiram de forma não só, como é que eu posso dizer, no imaginário, mas de forma ativa, né? Então, os heróis da vida, né? Então, tem todo aquele imaginário sobre o que é o herói, né? O herói também está muito conectado ao que a gente aprendeu, a função de pai, né? E então, tem muito disso, né? O herói, o pai, dentro dessa construção, né, dentro da própria psicologia, ele é aquele que te ajuda a ter segurança. É aquele que diz assim, você é capaz, eu te apoio, né? E o arquétipo do herói também traz muito disso. Por isso que muita gente que quer superar desafios se conectam com pessoas que têm o arquétipo do herói muito forte, né? Porque ela tá te dizendo, você consegue, você pode, você faz, vai lá, né? Eu superei, você também consegue. Eu tinha X coisa, você também tem, você consegue superar do jeito que eu fiz. E então, o herói, ele tá sempre salvando o dia, tá? Ele tá sempre pronto para a batalha e ele confia nas capacidades dele, ele confia nos talentos dele, ele confia que, por mais que existam desafios, ele vai conseguir chegar no objetivo dele, tá? E aí, ele acaba correndo muitos riscos, né? Então, o herói, ele é ousado, tá? Ele não é submisso, né? Ele é ousado, ele corre risco, sempre em nome da justiça, né? Do dever, em nome da glória também, tá? Quantas vezes a sua mãe não disse assim, eu fiz e ninguém reconhece? No dia que eu morrer, vocês vão sentir falta, né? Então, tem muito disso, do reconhecer o que ele faz, tá? Por você. E aí a gente vai para o lado sombra. A gente vai para o lado sombra do herói. E o lado sombra do herói é quando as coisas começam a passar do limite. Quando o negócio não caminha muito bem. E aí, o que acontece com o herói? Um problema que seria mínimo, um problema que seria pequeno, ele começa a se tornar muito grande. Porque aquela pessoa, o herói, o arquétipo do herói é aquela pessoa que ela não gosta muito de viver em paz. Porque paz traz muito tédio. É aquela pessoa que gosta das batalhas épicas, que gosta, sabe, de drama. O herói, ele é o dramático. Ele ama um drama, ele ama ser o centro das atenções. E, como eu falei, ele ama salvar vidas, ele ama fazer as coisas, mas tudo precisa ser de uma certa forma exagerado. Você já assistiu uma palestra de uma pessoa que tem um arquétipo do herói? Ela fala alto,
sabe? Ela traz aquela coisa assim muito visceral, né? É dentro do arquétipo, tá? Então, são pessoas que têm isso muito forte, né? E aí, o que acontece muito? Eu fico rindo porque eu acho muito engraçado. Algumas pessoas não compreendem o quanto o arquétipo do herói, ele tá dentro da nossa realidade. Dentro das religiões, né? Você vai ver muito, né, do arquétipo do herói, né? Aquele que salva o dia, aquele que vem para isso, né? Muita gente se comparando a X, né? De que salva, de que faz, que acontece, né? Quando na realidade tudo tá dentro de você, tá? E aí ele acaba se conectando quando ele tá no lado sombra em situações que não são contribuição, que mais vai gerar problema do que vai contribuir. O herói também no lado sombra é aquela pessoa, sabe aquele seu amigo que sempre tem uma sugestão, que sempre tem uma orientação ou que faz algo que tipo assim, é para te ajudar, mas que na realidade traz mais problemas ou mais irritação do que se ele tivesse ficado quieto. Então, o arquétipo do herói também tem muito disso. A inconveniência. A achar que a verdade dele é absoluta. E aí eu quero impor isso. Porque uma coisa que é interessante que as pessoas falam é que o herói e o vilão, eles são basicamente a mesma pessoa. Eles só tiveram oportunidades diferentes. Ou conseguiram se comunicar de formas diferentes. Né? Quando a gente olha as histórias dos vilões, geralmente os vilões estão tentando salvar a Terra, estão tentando mudar a economia do mundo para, né, diminuir a desigualdade social. Quando estou falando de heróis e vilões de quadrinhos, tá? Então tem muito disso. O herói, ele geralmente teve uma família, ele teve amigos, e o vilão, ele não teve isso, né? Ele não teve pessoas para apoiar e tal. Então, o herói, ele acaba sendo aquela pessoa que, no lado sombra, que inventa muito drama, para que ele esteja lá resolvendo. É aquela pessoa que você tá super bem, e aí vai conversar com aquele seu amigo ou sua amiga, e do nada ela sabe, mas tu sabe que isso é um problema? E aí começa a falar, e você tipo, menina, eu tava bem agora, e agora eu já tenho um problema, um desafio para resolver, e ela tem a resposta de como fazer isso, né? Então, o lado sombra do herói, ele traz muito essa pegada, tá? É interessante que ele faz muito pelo outro, mas quando tá no lado luz, é de uma forma genuína, é de uma forma altruísta, tá? No lado sombra, é de uma forma para ter, né, os holofotes em cima, para que as pessoas necessitem, né? O prestativo, ele tá nisso. Eu faço para contribuir, mas chega a um ponto que ele já entrou, né, no sabotador, e aí ele não tá mais fazendo para contribuir, ele tá fazendo para ser o centralizador, ele tá fazendo para que as pessoas vejam a utilidade nele, para que as pessoas sempre precisem dele para resolver as suas questões, para fazer, né? Eu conheço alguns terapeutas que mantêm, né, alguns psicólogos que mantêm por 20 anos uma pessoa em terapia, que eu acho absurdo, e para que ela continue lá dependendo, né? Tem aquela piada que um
um senhor, um médico aposentado, né, dá o consultório pro filho, passa o consultório pro filho, e aí o filho chega em casa feliz da vida dizendo assim, pai, eu liberei fulano. E aí ele, por quê? Não, ele não precisava mais não. Aí ele responde assim, mas fulano foi quem pagou a tua faculdade. Então, cuidado, né, com os arquétipos que você se conecta, os arquétipos que você ativa. Passa a ser mais criterioso, tá? É claro que a gente não muda de personalidade, tá? É só para que você compreenda, né? Quais são os arquétipos que estão sendo usados, quais são os arquétipos que se conectam com você, até porque os arquétipos ele vai depender muito, os arquétipos mais dominantes, né? Ele vai depender muito da sua história de vida. Então, como eu falei, muita gente se conecta com essas pessoas que têm o arquétipo do herói, porque eles estão te mostrando que você consegue, que você é capaz, que você vai poder superar as suas limitações. Então, existe, né, sempre o lado luz e o lado sombra, e é onde a gente precisa estar sempre mais... Nossa, tem um bichinho aqui me incomodando muito. É onde a gente sempre vai estar mais vulnerável, ou vai estar mais disponível, tá? Eu sempre pergunto, o arquétipo ele é bom ou ele é ruim? Tudo que eu tô trazendo pra você é uma forma de você ter consciência, de você fazer a pergunta. O arquétipo do herói é o arquétipo que eu mais me conecto, que eu mais me visualizo. Legal. E aí eu vou me acompanhar, estando presente comigo, tá? Se eu sou uma pessoa que eu gosto de ser prestativa, que eu gosto de ajudar os outros, se eu sou uma pessoa que eu não me importo, né, o meu desejo maior é que as pessoas evoluam, então show, tá? Se eu sou uma pessoa que o copo d'água vira tempestade, que tudo sabe, é 80, entre 8 e 80 tem muita numeração, mas eu sempre tô no 80, então eu preciso estar presente com isso. Se esse arquétipo ele tá me ajudando ou se ele tá prejudicando a minha realidade, a minha vida. Porque ele pode estar me ajudando no meu negócio, mas nas minhas outras relações ele pode não estar me ajudando tanto. Então é apenas para você refletir sobre isso, para você se conectar, né? Para você trabalhar o autoconhecimento, até como eu falei, para que você não vá para uma síndrome de impostora, porque a pessoa lá do marketing disse que o melhor arquétipo para isso é o X, que eu não sou assim. Então, avalia direitinho, tá? Você é o seu negócio é você. Então, avalia bem direitinho, tá? Porque muitas vezes o herói ele não percebe. Ele não percebe que ele tá mais atrapalhando do que ajudando. E aí eu tô falando a nível de todas as áreas da sua vida. Não tô falando simplesmente... A gente ativa um arquétipo para o digital, mas que reverbera em outras áreas, né? E aí, muitas vezes, o herói ele tá naquela fase que tá pronto e preparado para lutar contra gigantes. E na realidade, o que tem na frente dele são mosquitos. Só que ele não tá conseguindo ver isso. Porque tudo ficou muito grande, tudo ficou imenso. Tá? Então assim, o herói, eu não tô, como é que eu estou falando? Comunicando, né? Eu não tô dizendo que o herói, ele é ruim, tá? Como eu falei, ele é inspirador, ele supera medos e desafios, ele é aquela pessoa que conquista, tá? É guerreiro, geralmente ele tá sempre malhando, fitness, tá muito dentro desse herói, né? Só que ele também pode se transformar num drama ambulante. Então é só você estar presente com isso, tá?
Às vezes você não percebe, mas as pessoas estão te falando: nossa, como você tá dramática. Nossa, você não é nada demais, você transformou isso numa coisa absurda. Então para, se eu tô ouvindo muito isso, para e analisa, né? Quais são os comportamentos que eu tô tendo, tá? Esses comportamentos são construtivos, são contribuição ou prejudicam, tá bom? Porque quando a gente ativa um arquétipo, ele não é simplesmente, eu vou ativar um arquétipo, que talvez vocês saibam que arquétipo eu tenho aqui, mas eu vou ativar um arquétipo e só as pessoas lá vão se conectar com ele. Não, querida, você está conectada com ele, você está reverberando na forma que você fala, na forma como você se conecta com as pessoas, na forma como você se comporta, na forma como acontecem as coisas na sua vida, tá? Então, quando você pensar em escolher um arquétipo, primeira coisa é, ele precisa se conectar, né, com você. Ele precisa ser parte da sua personalidade, porque você vai viver ele em vários momentos da sua vida. E você precisa estar presente com o que ele traz para a sua realidade. Então, o arquétipo do herói, ele, como eu falei, ele é um dos queridinhos, né? E agora pensa assim, né? Todos nós temos os 12 heróis, mas alguns dominam. Pensa na sua realidade e me responde: você está mais no arquétipo do herói Luiz, inspirando, fazendo coisas de forma altruísta, ou mais no arquétipo sombra, dramática, sabe? Necessitando ser útil, necessitando que as pessoas te procurem para resolver os problemas, necessitando de drama na sua realidade e batalhas épicas. E antes que o herói sombra apareça, vamos já deixar o seu like aqui e seguir, né? Seguir aqui pra gente continuar conversando sobre os arquétipos. Pra que a gente continue conversando, olhando mais aprofundado pelos arquétipos e não simplesmente, sabe, aquela rodinha que o povo faz. Isso aqui é arquétipo de poder, isso é de criatividade, isso é... Ativa aí a inscrição, o sininho, né? Porque, como diz o herói, o verdadeiro protagonista e criador da sua realidade é você.